Amigos, então nós vamos falar hoje um pouco do capítulo 9, o último capítulo que trataremos nessa nossa disciplina do Ernest Cassirer, do seu livro Ensaio sobre o Homem. É o capítulo em que ele trata bastante sobre a arte, né? É o capítulo em que ele vai tentar mostrar como a arte é de fato um fenômeno humano. E a primeira parte que eu gostaria de destacar no livro é essa discussão a respeito da autonomia da arte, né? Se ela está relacionada a algum elemento do mundo, do nosso conhecimento, ou se ela tem uma autonomia, se ela é uma entidade, digamos, daquele núcleo ou daquele ciclo de formas simbólicas que o Cassirer pretende desenvolver no livro. Então, ele vai dizer, entre outras coisas, que a beleza parece ser um dos fenômenos humanos mais claramente conhecidos e é parte da experiência humana. Então parece que beleza e arte sempre andam juntas. Essa é uma discussão que ele vai colocar também no capítulo e a gente vai tratar um pouquinho mais adiante. Um segundo ponto ainda nessa questão da autonomia é o fato da arte ser subordinada a outros elementos, né? Pelo menos o que algumas correntes entendem. A arte como sendo um estágio preparatório, por exemplo, para o conhecimento, sendo algo inferior ao conhecimento. Isso está muito relacionado àquela ideia de imitação, quer dizer, se a arte é muito imitativa é porque a gente ainda não conhece o objeto na sua essência. Então ela apenas imita, apenas representa, e a gente não tem acesso ao verdadeiro conhecimento do objeto que ela representa. E aí vai haver uma virada, especificamente com Immanuel Kant, que vai dizer que não, a arte é autônoma, ela tem o seu próprio status. Ela não é um estágio para outro elemento, como o conhecimento, mas ela é em si alguma coisa que faz parte do fenômeno humano. Então, o conflito básico que vai se gerar aqui é entre um polo objetivo, que vai classificar a arte como imitação das coisas externas do mundo, como a linguagem, por exemplo, seria imitação dos sons, e um polo subjetivo que vai classificar a arte como esse transbordar de emoções e paixões, mais especificamente visto no texto como o Rousseau trata a arte. Né? Quer dizer, o Rousseau vai contra a ideia de imitação, mas ao mesmo tempo vai dizer que ela é esse transbordar de emoções e paixões que, na verdade, também seria uma representação daquilo que temos dentro de nós. Então, não deixa, portanto, de ser representativa a arte nesse polo objetivo, nesse polo subjetivo. Então, a gente precisaria de alguma coisa para meio que balancear isso, ou uma terceira via, um terceiro caminho. Que é basicamente aí que a gente vai encontrar, ou vai pelo menos estabelecer um pouco, o capítulo do Cassirer. Então, ele vai dizer assim, olha, a partir, então, dessa noção mais subjetiva, que foi positiva, né? Quer dizer, já é um jeito da gente não enxergar a arte como imitação, vai aparecer o que a gente chama, então, de arte característica, né? Já no seu estado mais autônomo. A beleza, no sentido tradicional do termo, não vai ser, então, a meta da arte. Na verdade, ela vai ser só um aspecto já secundário, derivativo, porque já parte dessa noção de que não é para imitar nada externo. Então já é uma derivação dessa noção mais subjetiva, mas já começa a ser uma terceira via, porque está pensando na beleza não mais no sentido de imitação daquilo que o mundo é, daquilo que é belo, mas um aspecto mais secundário. Goethe, então, vai dizer o seguinte, que a arte vai ser formativa. Então essa é, eu diria, a propriedade mais característica dessa arte característica, né? A propriedade mais representativa dessa arte característica. A arte é formativa, muito antes de ser bela. Então, o belo não está em jogo, sim a formação que ela traz para o espírito humano. Quando ela age sobre aquilo que a rodeia, baseado num sentimento interior, então, seja nascida da selvageria rude, seja da sensibilidade cultivada, ela é plena e viva. Então essa noção é interessante, já começa a colocar escanteio essa noção de que o belo tem que estar intimamente ligado com a noção artística. Não necessariamente. A arte como formação humana não está diretamente relacionada ao belo, até porque o belo a gente encontra em outros elementos. Só tem um cuidado, vai dizer o Cassirer para a gente, né? Se é só assim, se é sempre esse transbordar desse sentimento interior, ela vai deixar de imitar as coisas para imitar sentimentos. Então não vai mudar o sentido original imitativo da arte. E esse é um ponto que a gente ainda precisa combater. Então, vamos lá. Se de um lado o belo, sendo colocado como elemento secundário, é importante,
De outro, dizer que imita sentimentos ou paixões não é uma saída interessante, tá? Então a gente vai precisar de fato de uma terceira via. Não dá para ficar lá no meio do caminho entre o objetivo e o subjetivo. Bom, então a mudança. O Cassira traz a noção do Croce, que vai entender que a intuição é o que de fato constitui a arte, a intuição do artista. A intuição aqui entendida como aquilo que ele enxerga do mundo, né? Então, o modo, o meio material, né, que ele usa para desenvolver essa arte só importa do ponto de vista técnico, mas não estético. O artista está mais preocupado com aquilo que ele vai expressar, não muito, não necessariamente com o meio, com o material que ele vai usar. O Castro vai dizer, bom, mais ou menos, porque para um grande pintor, um grande músico, um grande poeta, as cores, os versos, os ritmos, as palavras não são simplesmente parte do aparato técnico, são momentos necessários do próprio processo criativo. Então o Castro vai dizer assim, tudo bem que a intuição é importante para a arte, né? Mas o meio é essencial para a arte. Então ele vai dizer, não tem como expressar essa intuição e esse olhar do artista, senão exatamente por essas escolhas técnicas. Então ele vai dizer, não, as questões técnicas são tão importantes quanto as questões, vamos chamar aqui então de intuitivas. Tá? Então aqui a gente já está meio que estabelecendo uma terceira via. Né? Ser arrastado só pela emoção é sentimentalismo, não arte. O que diferencia o poema de um adolescente de um poeta? A escolha estética da palavra. Então, um adolescente fazendo lá um poema de amor, um poema sobre qualquer coisa, e um poeta fazendo uma poesia sobre os mesmos temas. O que vai diferenciar? É exatamente a escolha técnica, estética e técnica da palavra. Porque às vezes pode ser por conta de um som, às vezes pode ser por conta de uma ambiguidade, pode ser, enfim, por uma série de elementos que uma palavra vai carregar, que o poeta escolhe e o adolescente não vai escolher. Então não é essa emoção, essa intuição e o meio não importa. Não. O Castro vai dizer, sim, o meio importa. E essa talvez seja a grande terceira via que a gente vai encontrar ao longo do capítulo, né? Nenhum polo objetivo, nenhum polo subjetivo. A arte como sendo formativa, intuitiva, mas usando exatamente a noção estética, a noção das estruturas e das formas. A arte de ver. Tal como todas as outras formas simbólicas, a arte não é uma simples reprodução de uma realidade dada, pronta. É um dos meios que levam a uma visão objetiva das coisas e da vida humana. Então, quando eu coloquei esse trechinho final como citação desse capítulo no plano de aulas, foi exatamente para provocar. Veja que o Castro diz que a arte é um dos meios que levam a uma visão objetiva das coisas e da vida humana. Olha que interessante. Bom, vamos lembrar que o Castro está entendendo todas as formas simbólicas como um jeito de entender a vida humana, entender o ser humano. Se a arte for extremamente subjetiva, qual vai ser a graça disso tudo? Qual vai ser o jeito da gente entender o ser humano se cada um puder ter uma visão em relação às coisas, né? Isso não quer dizer que a arte não seja exatamente calcada nessa subjetividade, nesse jeito de olhar o mundo, mas como entidade, como forma simbólica, como sistema simbólico, ela é um meio objetivo, vai dizer o Castro, para a gente entender a vida humana. E aí ele vai dar umas razões para isso. A primeira delas, e uma das que eu acho mais bonita, é que ele diz que a arte intensifica a realidade. Ela apresenta a forma das coisas, é uma descoberta da realidade. Como se a realidade, como ela é dada no mundo, não fosse visível como é por meio da arte. Então veja como é um jeito objetivo de ver as coisas, não mais subjetivo. Ela tem uma característica, um modo de ver intensificando a realidade. A consciência da forma das coisas não é instintiva. Podemos ter encontrado um objeto de nossa experiência sensorial ordinária 1000 vezes sem jamais ter visto a sua forma. É a arte que preenche essa lacuna. E aqui veja, forma, quando fala forma, o Castro não está pensando necessariamente ou não está pensando em quadrado, redondo, né? Não é essa forma, não é essa cor. Quando ele chama de forma, é o objeto que se forma em nós, na nossa realidade. Então, um exemplo para eu mostrar para vocês, no ano passado, na experiência que eu fiz de visita ao museu, que é uma experiência que eu vou convidá-los para os próximos encontros, né? Vai ser uma visita virtual, obviamente. No ano passado a gente pôde fazer
essa visita local, e a gente foi numa exposição em que havia uma garrafa, simbolizando muito provavelmente água ou vinho, alguma coisa, e um pão, e feitos com concreto, em uma plataforma de tijolo. Foi muito impactante ver aquilo no meio do concreto, no meio do tijolo, aquela massa do pão misturado com aquela massa do concreto e do tijolo. Porque eu nunca tinha visto aquela forma daquele pão e daquela água, percebe? É disso que ele está falando. Eu como pão todo dia, eu bebo água todo dia, água de garrafa todo dia, mas eu não percebi daquele jeito, eu não tinha visto daquela forma. Então aumentou a minha experiência sensorial de ordinária, 1000 vezes vendo o pão e a água, para uma experiência estética nova, diferente, única. Tá? Por isso que é um jeito objetivo, não é subjetivo. Ela me traz algo que não é o cotidiano que me dá, não é essa experiência objetiva cotidiana que me dá a visão do pão com a água, mas é aquela experiência estética que modifica as consciências que a gente tem das coisas. Então ele vai dizer uma outra coisa que é legal, que a ciência simplifica a realidade com a abstração que ela faz, com a explicação, e a arte intensifica. A cada dia o sol é o mesmo para o cientista, mas não é para o artista. Então essa visão é muito bonita, dizendo, ó, a ciência e a arte são partes do elemento simbólico, do sistema simbólico que eu estou tratando aqui, mas tem uma diferença enorme entre as duas. Enquanto a ciência simplifica, porque quer dar explicações muito objetivas da realidade, a arte intensifica, porque quer dar explicações muito mais amplas e diversificadas sobre a realidade. Então ele vai dizer lá que a nossa percepção estética apresenta uma variedade muito maior e pertence a uma ordem muito mais complexa que a de nossa percepção sensorial comum. Na percepção sensorial, contentamo-nos em aprender os aspectos comuns e constantes dos objetos à nossa volta. A experiência estética é incomparavelmente mais rica, está prenhe de infinitas possibilidades que não são realidades na experiência sensorial ordinária. Na obra do artista, essas possibilidades tornam-se realidades, são trazidas à luz e assumem uma forma definida. A revelação dessa inesgotabilidade dos aspectos das coisas é um dos grandes privilégios e um dos mais profundos encantos da arte. Então essa é a coisa legal, né? Ele diz lá no texto, se a gente olhar para uma paisagem, pedir para 4 pintores fazerem um retrato daquela paisagem, né? Enfim, expressarem artisticamente aquela paisagem, a gente vai ter 4 retratos ou expressões diferentes daquela paisagem. É isso que a arte é capaz de fazer. Ela é capaz de ser inesgotável nessa sua expressão, nessa sua possibilidade. Né? E aí vamos lembrar que essa noção do possível é a noção humana, é a noção do futuro, é a noção do abstrato, do irreal também. Então ainda assim a gente está no abstrato, né? Não só no real, mas também no abstrato. Então o processo criativo é opaco ou transparente ao espectador? Essa pergunta é porque em determinado momento ele diz assim, o espectador tem que entender um pouquinho do processo criativo do artista, senão a coisa parece que não é exatamente arte. Então essa é uma pergunta para a gente depois conversar um pouco no nosso encontro síncrono. Será que o espectador, né, ou o ouvinte de uma música, enfim, quando ele está diante desse elemento artístico, né, desse conjunto de formas que o artista predispôs, ele consegue entender esse processo criativo? Esse processo criativo é opaco, ou seja, ele consegue entender esses elementos, né? Ele consegue enxergar, ou ele é transparente? Não, ele só vê o elemento ali, o produto, né? no caso, e não exatamente todo o processo que levou aquele produto. Então, Cássio vai dizer assim, olha, a gente tem uma questão que é dialética, né? E dialógica na arte, que se assemelha muito com a linguagem. Então, assim como o processo de fala, o processo da arte é dialógico, dialético, porque o mesmo espectador fica num papel meramente passivo, né? Nem mesmo o espectador fica num papel meramente passivo. A gente não pode entender uma obra de arte sem até certo ponto repetir e reconstruir o processo criativo pelo qual ela vê a luz. Como se quando a gente conversasse com alguém, a gente tivesse que entender mais ou menos por que a escolha daquelas palavras e não de outras. Isso a gente discute mais no encontro 5. A questão da beleza volta, então, a beleza não é propriedade imediata das coisas, o olho artístico não é um olho passivo, é um olho construtivo, e só por meio de atos construtivos podemos descobrir a beleza das coisas naturais. Então existe uma beleza que é orgânica,
natural, e outra que é a estética, que é a da arte, e é dessa beleza que se fala, não é a beleza do mundo, a beleza que vai imitar. Então a arte não imita a beleza do mundo, mas ela constrói a beleza dela mesma. Por isso a arte é trabalho também. Naquele capítulo em que tratamos muito da funcionalidade, da finalidade das coisas, falamos de diferentes maneiras de construir trabalho. Então o Castro está dizendo aqui, arte é trabalho, é um modo de construir, é um olhar que constrói a beleza das coisas, uma beleza estética agora, não uma beleza orgânica. A arte como linguagem e tradução. Então a exteriorização significa, ou seja, o produto lá que o artista constrói. A exteriorização significa uma corporificação visível ou tangível, não só em um meio material particular, uma argila, um bronze, um mármore, uma partitura, mas também em formas sensuais, sensoriais, né, vamos entender aqui, em ritmos, no padrão das cores, das linhas do desenho, nas formas plásticas, na escolha das notas, enfim. Então ele vai dizer que a estrutura, o equilíbrio e a ordem dessas formas que nos afeta na obra de arte. Existe uma estrutura, existem elementos, né? Existem signos, portanto, e esses signos vão se ligar para construir todo esse processo simbólico. E aqui eu já peço para que vocês fiquem atentos a essa citação em relação com os aspectos que a Maria Clara del Preto vai falar no texto em relação a como olhar a obra de arte, que é o que a gente vai discutir mais adiante, né, para fazer o nosso passeio virtual. Tá? Então, cada arte, vai dizer o Cássera, tem o seu idioma. Esses idiomas artísticos podem se interligar, mas não são traduzíveis entre si. Então, aqui a gente também consegue fazer uma relação com outro autor, mas aqui com a noção de tradução intersemiótica do Jacobson. O Jacobson diz assim, a gente pode traduzir todo o conteúdo de uma linguagem para outra, mas a gente nunca pode traduzir a forma, porque a forma é específica de determinadas linguagens, né? Então, quando a gente tem que passar da língua para o quadro, do quadro para a língua, do quadro para a música ou vice-versa, a gente está tratando de tradução intersemiótica. E vai dizer o Jacobson, então, essa tradução existe, é possível, mas só no conteúdo, não especificamente na forma. E é disso também que o Cássera está tratando aqui. Bom, com relação ao finalzinho, né, a questão da experiência estética, que eu diria que é o ponto mais bonito do texto, né? Esse final, acho que fecha muito bem essa noção estética, essa noção da experiência estética, e eu acho que ajuda muito a gente a dar uma resposta para perguntas como o que é arte. Então vai dizer assim o Cássio, o que chamamos de verdade racional ou científica é superficial e convencional. A arte é a saída, é o escape, né? Deste mundo sem profundidade, estreito e convencional. Então, de fato, é uma fuga. Mas não é uma fuga da realidade no sentido de criar só um mundo ilusório, porque é um mundo de possibilidades que esse próprio mundo tem, que o mundo do artista tem e que as formas artísticas permitem. E essa é a saída mais legal do Castra no texto dele. Então, quando ele diz que linguagem e arte são representações dessa realidade, são modos da gente acessar a realidade, a gente pode fazer uma relação muito legal aqui, tanto com Stuart Hall, que vai tratar isso do ponto de vista da comunicação, da sociologia, de como a linguagem é um modo de fazer representação e de unir as determinadas comunidades, quanto a Collioli, que foi um filósofo recém-morto, inclusive, que discutiu os aspectos da linguagem a partir dessa noção de representação. Então, dizia o Collioli, essa linguagem que a gente escuta, essa linguagem que a gente escreve, esses elementos linguísticos, eles representam uma noção, ou melhor, um conhecimento linguístico que está no cérebro do falante, da língua, que a gente não tem a mínima noção de como é. A gente não sabe como é essa questão linguística no cérebro da pessoa. A gente levanta hipóteses, mas a gente só levanta hipóteses a partir do que é concreto, daquilo que foi representado. E é exatamente isso que a arte faz. É uma noção de representação a partir do concreto que é representado. Mas não há essência. A arte não quer dar a essência das coisas. Ela não se interessa nisso, né? E é isso que o Castro quer dizer. Ela está mais preocupada lá com a noção da forma, né? Mas uma paisagem, né, descrita por um geógrafo e por um poeta, né, ao pintar, é muito diferente.
Porque a forma é o ponto central. O geógrafo está preocupado com uma forma específica de descrever. E o poeta está preocupado com uma outra forma específica de descrever o mesmo ambiente. Então, as artes plásticas de Alcácer fazem-nos ver o mundo sensível em toda a sua riqueza e variedade. Não nessa realidade concreta, e nem na sua essência, porque isso não é o que interessa, mas é para ver na riqueza e na variedade. Né? É essa multiplicidade de olhares que é a beleza. A interpretação conceitual da ciência não exclui a interpretação intuitiva da arte. Eu sugiro que vocês dêem uma pesquisada no Google sobre a relação entre ciência, Van Gogh e a Noite Estrelada, para ver como que o quadro do Van Gogh materializa as noções de fluidos na física e como essas questões de fato não se excluem, mas quando a gente começa a encontrar diálogo, né, entre elas, parece que fica até mais bonito. Então, a profundidade da experiência humana depende do fato de sermos capazes de variar nossos modos de ver, de podermos alternar nossas visões da realidade. E isso só a arte faz. Olha só que legal. A profundidade da experiência humana depende do fato de sermos capazes de variar nossos modos de ver, de podermos alternar nossas visões da realidade. E isso só a arte faz. Agora, o finalzinho. Na experiência ordinária, no nosso dia a dia, associamos os fenômenos segundo a categoria da causalidade e finalidade. Conforme estivermos interessados nas razões teóricas ou nos efeitos práticos das coisas, pensamos nelas como causas ou meios. Desse modo, normalmente perdemos de vista sua aparência imediata, até não podermos mais vê-las face a face. A arte, por outro lado, ensina-nos a visualizar as coisas, e não apenas conceitualizá-las ou utilizá-las. A arte, por outro lado, vou destacar essa parte aqui, ó. A arte, por outro lado, ensina-nos a visualizar as coisas. A arte nos ensina a visualizar as coisas. O que é ordinário a gente não enxerga. A arte nos propicia uma imagem mais rica, mais viva e mais colorida da realidade e uma compreensão mais profunda da sua estrutura formal. É característico da natureza do homem não estar limitado a uma única abordagem específica da realidade, mas poder escolher seu próprio ponto de vista. Escolher seu próprio ponto de vista, que é o que o artista faz. E assim passar de um aspecto das coisas para o outro. Então, aquilo que eu disse lá no começo, não interessa a subjetividade, interessa a objetividade da arte. A gente deixa a subjetividade para o artista, não para a arte como fenômeno humano. Bom, tem 3 pontos que eu gostaria que a gente discutisse no nosso encontro síncrono. Essa questão, essa noção da beleza, a finalidade da arte e a importância das formas. Esses 3 pontos a gente vai conversar um pouco no nosso encontro síncrono, além de outras questões que eu vou sugerir para vocês. Muito obrigado e até uma próxima.